Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas videoaulas. Quem está falando aqui é o professor Teison Viana, tá? E nós vamos continuar o nosso conteúdo da disciplina de Biologia, Histologia e Embriologia Humana. Na aula passada, a gente viu muitas características das células, né? Vimos que a célula é a unidade morfofisiológica de todos os seres vivos. O que significa isso, Teice, essa unidade morfofisiológica de todos os seres vivos? É porque as células, elas têm uma característica de dar forma, né? E além de ela dar forma ao organismo, né, ao indivíduo, ela também exerce funções, tá? E isso acontece em todos os seres vivos, sejam animais ou sejam vegetais, tá? Nesse grande reino, né, dos animais, nós temos indivíduos, né, que são formados por células procariontes e células eucariontes, tá? Aonde tem essa estrutura celular. Nós aí vimos acima, né, dois tipos de células eucariontes, certo? Tá? Que é a célula animal e a célula vegetal. E nós vimos abaixo um exemplar de célula procarionte. Então, isso, qual é a diferença entre célula eucarionte para uma célula procarionte? Simples. As células eucariontes, elas têm uma estrutura chamada membrana nuclear. O que é isso? Essa membrana nuclear, ela envolve todo o material genético, tá? RNA e o DNA, no caso, né? E esse material genético, ele não se mistura com o material citoplasmático, tá? Então, esse material, ele está envolvido dentro de uma estrutura chamada núcleo, certo? Enquanto nas células procariontes, essa estrutura, tá? Ela está solta no meio do citoplasma. Então, o material genético dessas células, ela está misturado no meio do citoplasma, tá? E, por sua vez, também nós vimos na aula passada a diferença, né, entre células autotróficas, né, ou células autótrofas, ou células heterotróficas, ou células heterótrofas, né? Que são isso? As células autotróficas, perdão, elas são células que produzem, que sintetizam o seu próprio alimento, tá? Enquanto as células heterotróficas, elas não sintetizam o próprio alimento, ela precisa ter, ou se alimentar, né, para poder se alimentar de outras substâncias para poder ter a sua captação de energia, tá? Então, esse é um modelo da fotossíntese, né, dos indivíduos autotróficos ou autótrofos, né, onde eles captam gás carbônico e água e produzem a glicose, oxigênio e água, no caso das plantas. Isso tudo, toda essa transformação se dá através da luz solar, tá ok? Hoje, né, nós vamos ver alguns exemplos, tá, de células que a gente vai chamar de células eucariontes, né, e as suas classificações quanto à morfologia delas, tá? Antes da gente começar, eu queria só ouvir de vocês se o áudio está chegando legal aí para vocês. Tá ótimo. Tá ótimo. Pronto, beleza. Qualquer dúvida, tá ótimo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone de vocês e podem perguntar à vontade, ok? Vamos lá. Nós temos algumas divisões das células, né, em indivíduos eucariontes, e elas podem ser divididas ou classificadas, assim, melhor dizendo, em alguns tipos. Então, a gente vai classificar as células eucariontes quanto à sua morfologia, tá? Quanto à sua morfologia, elas podem ser células pavimentosas, tá? O que são essas células pavimentosas? Elas são encontradas no tecido epitelial, juntas são camadas de epitélio pavimentoso, ou seja, ela é uma estrutura em que vai ficar é uma estrutura finíssima, tá? E que vai ficar uma colada à outra. Aonde é que a gente tem esse exemplo? Tá? Em células
dos capilares, tá? De células dos capilares, a gente vê essas células pavimentosas. A gente pode perceber aí, num vaso sanguíneo, tá? Essas células pavimentosas, tá ok? Nós temos também células prismáticas, tá? São encontradas no epitélio gástrico, certo? E também no epitélio intestinal. Essas células, a gente está aqui vendo as células prismáticas aqui, nesse desenhozinho que é um corte, né, transversal das células do intestino, tá? Então, a gente pode perceber que elas são, por elas serem prismáticas, como o próprio nome diz, tá? Elas têm um comprimento grande e elas servem, tá, para absorção de água, tá? Através dela, ela vai absorver, principalmente no intestino, onde é absorvido grande parte de água do nosso alimento, tá ok? Células cúbicas, né, que podem ser classificadas assim também quanto à sua forma, né, quanto à sua morfologia, tá? São células como se fossem cubos, né, ou como se fossem alguns dados, tá? A gente tem aí como, por exemplo, algumas estruturas, principalmente estruturas das glândulas, né? Algumas glândulas também oferecem essa estrutura cúbica, tá? Até porque essas células, elas formam, junto no seu, né, no seu ajuntamento, assim, melhor dizendo, elas secretam substâncias, essas substâncias, elas são colocadas dentro do organismo, né? No caso das glândulas endócrinas, elas são colocadas para dentro do organismo através dessa luz, ou seja, desse buraco que fica entre o amontoado que elas formam, tá? Nós temos células esféricas, tá? Que é o caso, por exemplo, dos glóbulos vermelhos, né? Que apesar dela ter um pouco uma forma um pouco discoide, né? De forma de disco, mas nós temos também os glóbulos brancos, a gente pode perceber aí, tá? A morfologia delas, né? Desse tipo de células, tá? Entre células que são tipo esféricas, tá ok? Nós temos células também estreladas, né? A gente vai aqui ver, por exemplo, um exemplo de células estreladas são os neurônios, tá? Como o próprio nome diz, elas são estreladas porque tem essa forma de estrela, tá? E nós temos células fusiformes, que são as células do tecido muscular, certo? Então, as células do tecido muscular, elas apresentam essa forma, né? Essa forma de fuso, né? Ou seja, uma forma fusiforme, tá? Então, elas são classificadas assim, dessa forma, tá? Nós temos as células pavimentosas, como se você pegasse, por exemplo, um quebra-cabeça, tá? Como se você pegasse um quebra-cabeça. E aí você vai montando, encaixando as células uma a uma, formando uma fina camada. Deu para entender? Sim. Deu para entender direitinho? Pronto. Essas células pavimentosas, elas acontecem principalmente no tecido epitelial. Por que isso? Porque existe Professor, Oi, pois não. essas células pavimentosas parecem o tecido da pele da gente, é isso? Mais ou menos, tá? Mais ou menos, porque, na verdade, essa pele do tecido, né, esse tecido epitelial que a gente tem visual na superfície, na verdade, são várias camadas, né? São várias camadas de tecido epitelial, uma sobreposta à outra, entendeu? Mas ela é um pouco mais delgada, ela é um pouco mais fina. Então, imagina aí, por exemplo, um vaso sanguíneo, tá? Não estou falando de uma veia, estou falando de um vaso sanguíneo, lá, aquela fênula arteríola, lá no finalmente, microscópico quase,
tá? Licença, professor. Então, ela tem essa forma. Só um minutinho que eu já te dou a palavra. Então, assim, imagina como se fosse uma mangueira dessa de jardim, mas essa mangueira de jardim, ela é muito fina, tá? Ela é muito fininha. Ela é formada apenas por uma pele, uma célula, certo? Por várias células que elas são encaixadas como se fosse um quebra-cabeça, tá? As células, elas apenas formam essa estrutura. Tá dando para entender? Ok, professor, obrigada. Por nada. Perdão, tinha uma pessoa que queria falar e eu não deixei aqui, cortei enquanto eu estava no raciocínio. Sou eu. Pois não, quem fala? Tecido epitelial é a primeira camada de tecido na nossa pele, né? Aí depois é o tecido conjuntivo, tecido nervoso e tecido muscular. Isso, exatamente. Aí vai de acordo com a sua situação, né, geográfica, topografia corporal, vamos dizer assim. Né? Boa colocação. Então, assim, nós temos essa célula pavimentosa, tá? Nós temos essas células cilíndricas, ok? As células cilíndricas, elas estão nesse formato aí, onde você vai ter como se fosse a forma de cilindro, né? As células, tá? Nós temos as células prismáticas, tá? Que no formato de prisma é como se fosse assim umas garrafinhas dessa de água mineral, onde a principal função dela é de absorção de nutrientes, principalmente absorção de água, tá bom? Aí nós temos as células estreladas, as cúbicas e as fusiformes, ok? Ficou claro, gente, a divisão aí morfológica? Sim ou não? Ótimo, professor. Beleza. Então eu quero que vocês guardem esse nome, morfológicas, tá? Por quê? Porque você, quando eu disser assim, classifique essas células para mim, quanto à morfologia, o que quer dizer morfologia? Quer dizer forma, tá? Então, como que as células elas têm formas de quê? Ela tem forma de cilindro, ela tem formas de prisma, ela tem formas estreladas, ela tem formas cúbicas. Vocês estão me compreendendo? Sim. Beleza. E Pois não. assim, é importante, eu não sei se a gente vai ter oportunidade de ver microscopicamente, porque quando eu fiz morfologia foi separada, só a disciplina de morfologia. Então a gente via no microscópio e a gente consegue ver elas bem direitinho, assim, claramente, né? A forma delas. Exato. Não Quando, Lúcia, né? Oportunidade futuramente disso, mas eu já tive. E Pois a gente infelizmente a gente não tem. Infelizmente a gente não tem prática de microscopia nessa disciplina, certo? Mas, assim, por exemplo, eu acredito que a Ana Lúcia tenha feito essa aula de microscopia quando ela pegou o esfregaço da bochecha e espalhou na lâmina, né? Colocou essa... Pronto. E aí a gente vê perfeitamente a estrutura, né, das células pavimentosas. Perfeitamente. Muito boa colocação. A gente vê também essa estrutura também das células cilíndricas na raiz da cebola, né? Aí você pega direitinho, faz o traçado, tudo, a gente vê perfeitamente na raiz da cebola esses tipos de células cúbicas. Boa intervenção, viu, Ana Lúcia? Muito bom. Obrigado. E, perdão, eu te cortei assim no meio da tua fala. Se tu quiser concluir, pode concluir. Não, era só isso mesmo, porque eu já tive a oportunidade de fazer essa disciplina, né, presencial, e a gente tinha um microscópio na faculdade e realmente dava para ver claramente todas as formas e a gente via bem mesmo, bem direitinho. Eu queria só fazer uma observação e perguntar, na verdade, não é exatamente aqui sobre as células. O senhor fez lá a diferença das células eucarionte e procarionte. E aí eu estava estudando esses dias e também me lembrei o seguinte, quando o senhor fala que as células procariontes são as células primitivas, né,
que são as mais antigas, tudo isso, e que as eucariontes são mais evoluídas. E aí eu me lembrei, também estudei, fui procurar, porque é o seguinte, quando a gente fala que a procarionte ela é mais primitiva, dá a ideia de que ela é, vulgarmente falando, Extinta. mais fraca, né? Sim. E aí a gente encontra nas células procarionte os plasmídeos, que eu estava vendo que ele degrada metais pesados, mas que, por exemplo, ele é um forte, ele é resistente a antibióticos. E aí, aí a gente fica pensando, tipo, se ele é lá dos procariontes, e os procariontes a gente tem essa ideia de que é mais fraco, aí a gente tem que ter essa ideia na nossa mente de que não é isso, é que uns é menos evoluídos e outros mais, não é isso? Exatamente. Quando a gente fala essa questão do primitivo, não é com relação à sua fragilidade, mas sim à sua organização citoplasmática, né? Em nível de desenvolvimento, em nível de organização mesmo. Foi boa a intervenção, muito boa. Era só isso, obrigada. Obrigado também. Tá ouvindo? Obrigado, professora Ana Lúcia. Se Deus quiser, vamos dividir salas. Também. Então, assim, nós tivemos esse primeiro bloco, onde a gente falou sobre as células quanto à sua forma, ou seja, quanto à sua morfologia, tá? Agora a gente vai falar sobre o tempo de vida delas, certo? Então, nós temos células, certo? Que elas têm um tempo de vida muito curto, que a gente vai chamar de células lábeis. Lábeis quer dizer de tempo curto, de tempo de pouca duração, tá? Nisso a gente vê, por exemplo, células de tecido de mucosa gástrica, onde são renovadas a cada dia, tá? Células da epiderme, agora há pouco foi citado, que diuturnamente essas células elas são renovadas, tá? Células sanguíneas, principalmente os glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos são células, né, que elas são renovadas todo dia morre uma célula vermelha e nasce outra, todo dia morre uma e nasce outra, tá ok? Como é que vocês veem isso, tá? Lá no exame de sangue, né, no exame de sangue que os indivíduos fazem, existem dois tipos, as células bastão e os segmentados, né? As células bastão ou bastonetes, ou, né, nesse sentido, tá? São as células mais novas, de glóbulos vermelhos, tá? Enquanto os segmentados são células mais maduras, tá? Desses mesmos glóbulos vermelhos. Quem já teve a curiosidade de ver aí no exame de sangue, ou alguma técnica de enfermagem que esteja na sala, pode me confirmar essa informação. Estou certo aí, doutoras? Já, professor. Pronto, não tem lá, isso né? mesmo. Células bastão e células segmentadas. Isso quer dizer, então, assim, que se eu tenho muitas células segmentadas, ou seja, o meu sangue não está renovando da forma que era para ser renovado. Então, existe um processo aí que tem que ser investigado. E, de uma forma contrária, também da mesma forma, ou seja, se eu tenho muitas células bastão, né, ou bastonetes, vamos dizer assim, células bastão, é sinal de que esse meu sangue, ele está morrendo, essa minha célula sanguínea, ela está morrendo muito mais rápido do que deveria. Então, precisa ser investigado também, ok? Temos células, ficou claro, gente, aí? Células lábeis? Ok. Vamos lá. As células também, elas podem ser estáveis, né? Quanto à sua duração, né? Vamos dizer assim. Ou seja, ela tem uma vida longa, tá? Ela tem uma vida longa, mas ela tem uma vida finita. Um dia ela vai acabar, certo? Como é o caso, por exemplo, das fibras musculares, né, lisas, como, por exemplo, as células ósseas, né, como, por exemplo, as células hepáticas, ou seja, elas não morrem cedo demais, mas, em compensação, elas têm uma vida finita também, tá?
porque elas são renovadas também ao longo do processo, ok? E nós temos células permanentes, né? A mais tradicional e comum delas, né? São as nossas células do tecido nervoso, tá? Ou seja, as células do tecido nervoso, elas não se regeneram, né? Até então, presentes estudos não veem ou não verificam essa, vamos dizer assim, essa regeneração do tecido nervoso. Ficou claro, gente, aí? Ok. Beleza? Com licença. Então, a gente... Pois não. Eu fiquei com uma dúvida, uma questão, nas células lábeis. Sim. Elas são células que elas têm uma curta vida, né? Mas isso é mecanismo dela ou é por conta de alguma consequência? Muito boa pergunta, certo? Por exemplo, a ação da célula, ela também influencia com relação à sua duração. Por exemplo, um glóbulo vermelho, né? Ele está em constante troca gasosa. Ele leva oxigênio, traz gás carbônico, ele leva glicose, traz lixo metabólico, enfim, ele tem várias funções dentro do organismo que acabam até mesmo lesionando a própria célula. E isso dá vamos dizer assim, um processo de regeneração automática, porque com tanto transporte de substâncias, vamos dizer assim, eles acabam se desgastando mais. Em relação, por exemplo, a uma célula do fígado, que a função dela é produzir a bile, né? Perdão, suco pancreático é lá no pâncreas, mas a produção de bile, por exemplo, né? Na célula hepática, ou, por exemplo, uma célula nervosa que é responsável por condução elétrica e ela está ali e não existe regeneração para ela, pelo menos por enquanto, né? Enquanto a ciência não evolui para isso. Ficou claro? Então, quer dizer que é como se fosse a logística mesmo das próprias células lábeis, né? Exato. Vamos fazer de conta o seguinte. Como é teu nome, perdão? Gerlane, né? Isso, Gerlane. Pronto. Gerlane, vamos fazer de conta o seguinte. Tu tem 3 carros na tua casa, tá? Vou te dar esse exemplo. Tu tem 3 carros na tua casa. Tem um carro que tu usa todo dia. Ou faça chuva ou faça sol, tá? Você vai para o trabalho, volta, faz tudo com ele. Faça chuva ou faça sol, certo? Você tem um segundo carro que você só sai com ele aos finais de semana, tá? E você tem um terceiro carro que você só sai com ele assim. Você vai para um casamento, você vai para uma formatura, você vai para um evento formal, certo? Então entenda, esse carro que tu usa na diária, ele vai se desgastar muito mais do que os outros, não vai não? Sim ou não? É tipo como se fosse um se expõe mais e outro se expõe menos, né, professor? Exatamente. Professor. Entendi. Exatamente, entendeu? Então, assim, esse carro que tu usa na diária, direto, ele vai ter uma vida útil curta em relação aos outros dois. O outro que eu saio todo final de semana com ele, eu saio, mas não saio com a quantidade de vezes que eu saio com o outro primeiro, né? Então, ele vai ter uma vida útil intermediária. Agora, o outro que eu só vou para uma formatura, só vou para um casamento, só vou para uma festa dessa formal, meu amigo, ele não vai gastar nem o pneu, né? Por quê? Porque ele vai ter uma vida prolongada. Deu para entender? Ok? Sim, professor, obrigada. Ou nada. Então vamos para frente. Então, assim, pois não. Aqui é a Regina. Um exemplo de célula permanente são os neurônios. No caso, o desgaste deles, como são permanentes, poderia causar mal de Alzheimer ou algum outro
Problema Isso. cerebral? Aham, Alzheimer, Parkinson, são doenças degenerativas do sistema nervoso. Entendi. Obrigada. Beleza? Por nada. Então, assim, quando a gente fala de morfologia, a gente está falando em relação à forma. Quando a gente fala sobre tempo de vida, a gente está falando sobre a duração dela dentro do organismo. Tá bom? Mas quando a gente fala sobre as suas inter-relações, tá? A gente está falando das suas ligações umas nas outras, tá? Então, nós temos células federadas, né? Elas se organizam sob a forma de tecidos, tá? Elas trocam nutrientes entre si, certo? Nós temos, por exemplo, as células musculares, elas podem ser chamadas assim, né? De células federadas, vamos dizer. Células anastomosadas, que são células que são fusionadas uma dentro da outra, praticamente, certo? Como uma bem junta e bem colabada mesmo, tá? Praticamente uma dentro da outra, né? Que são células, por exemplo, células ósseas, né? Dos osteoblastos, tá? Nós temos sincícios, tá? Os sincícios, as células, elas são tão juntas, são tão unidas, que dá a impressão de que seja uma única célula, né? E a gente só distingue pelos seus núcleos, tá? Como as fibras musculares esqueléticas, né? Por exemplo. E nós temos os plasmódios também. Os plasmódios, eles têm também uma, vamos dizer assim, me fugiu agora um exemplo. Deixa só eu abrir aqui os meus slides aqui, as minhas anotações. Então, assim, dentro desse processo, né? Então, eles originam células, como a gente vai falar, mononucleadas, que sofrem sucessivas divisões. Oi? Os plasmódios, eu quase né? estou escutando mais. Pronto. Os plasmódios, eles originam-se de células mononucleadas, que sofrem diferentes, né, e sucessivas divisões celulares, sem ocorrer, né, divisão do citoplasma, né? Então, assim, existem essas relações, essas inter-relações entre as células também, tá? Nós temos as células quanto ao material nuclear, nós temos células somáticas, né? Que são células do tecido epitelial. Nós temos células gaméticas, né? Como o espermatozoide e o oócito, né? O que é o que dá origem ao óvulo, tá? Nós temos células também que são chamadas células diploides, que estão relacionadas com os cromossomos, tá? E nós temos células também haploides, tá? Com relação também aos cromossomos, ok? Ficou claro, gente, aí? Até aqui, então? Tá ficando. Pronto. Então, evoluindo na nossa aula, tá? A gente também tem dentro dessas tipologias, né, vamos dizer assim, a gente pode, quando, né, tiver lá na avaliação de vocês ou na forma de vocês, como é que essas células, elas podem ser divididas, né, as células eucariontes? Elas são divididas quanto à morfologia, quanto ao tempo de vida, quanto às suas inter-relações e quanto ao seu material nuclear também, ok? Então, dentro da estrutura das células eucariontes, tá? Então, nós temos uma ultraestrutura celular, é o que a gente chama. A gente vai entender, né, e compreender
como é que funciona cada uma das partes de uma célula em relação à sua ultraestrutura, tá? Então, a gente viu, né, lá na nossa terceira série do ensino fundamental, que a célula, ela tem 3 partes, né? Célula dividida em 3 partes. Aí você diz lá, membrana, citoplasma e núcleo. Mas, na verdade, ela tem muito mais estrutura, certo? Do que simplesmente essa membrana, esse citoplasma e esse núcleo, tá? A partir da própria membrana plasmática, certo? A membrana plasmática, na verdade, ela é composta por uma bicamada lipídica, né? E outra fosfolipídica também. Ou seja, ela é um formato de um mosaico, a gente vai estudar um pouco mais à frente, tá? Então, ela tem uma função, né, essa membrana plasmática, de envolver essa célula. Ela vai proteger, na verdade, o citoplasma e as organelas citoplasmáticas também, tá? Ela tem uma função de permeabilidade seletiva, ou seja, só entra e sai da célula o que ela quer e quem ela quer, e na hora que ela quer também, tá? Existe esse processo de permeabilidade seletiva, tá? Então, vendo o nosso quadro, certo? As funções da membrana plasmática. Envolvendo a célula aparece a membrana plasmática, uma delgada película, ou seja, uma fina película, né? Através da qual são realizadas trocas de substâncias entre os meios intra- e extracelular. Ou seja, existe essa troca de substâncias de fora para dentro da célula e de dentro para fora também. A gente vai ver lá quando a gente estiver falando sobre o transporte entre membranas, certo? Através da membrana que a célula recebe água, oxigênio e alimento, ao mesmo tempo que elimina também substâncias úteis ao organismo ou resíduos provenientes de reações químicas que lá acontecem. Como, por exemplo, a própria glicose, né? A própria glicose, que o organismo recebe essa glicose, né? É absorvida pelo organismo, tá? E a glicose, através de um mecanismo de insulina, né? Abre-se um portal, essa glicose entra e de lá a gente converte a glicose em energia, né? Em ATP. Enfim, existe outra estrutura também. Deu certo, gente, aí, sobre a membrana plasmática? Professor, não, o slide que está apresentando não é o mesmo slide do qual o senhor está falando. Eu estou no slide número 13. Aqui não é o mesmo. Slide 10. Aqui está, no número 13. Pronto. Porque às vezes... Tá porque às vezes, de acordo com a rede que tu tá de internet, às vezes dá um atraso mesmo. Ok? Mas se tu puder sair rapidinho e voltar, tu vai estar atualizando a tua página. Com licença, uma dúvida. Pois não. Os vírus, eles não estão dentro das procariontes nem das eucariontes, porque eles são acelulares, né? Eles não têm célula. E aí eu me pergunto, por que que eles têm essa capacidade tão enorme de causar um estrago grande? É por conta da cápsula que envolve ele, é isso? A cápsula proteica? Pronto, vamos lá. O que acontece? Os vírus, eles são organismos acelulares, como você está falando, certo? Então, eles não têm essa membrana nuclear, tá? Então, o que acontece? Eles têm o RNA como, vamos dizer assim, como replicação do material genético deles. O que acontece? Ele chega na célula, tá? E deposita e injeta nessa célula o seu RNA. O RNA, ele vai até o núcleo da célula, tá? E aí, o que acontece? Ele, vamos dizer assim, ele infecta o núcleo da célula.
ele é como se ele estivesse causando, por isso que a gente chama de vírus no computador, né? Ele infecta a célula, tá? E através das divisões celulares, certo? É que as células, elas multiplicam se multiplicam, né? Sendo infectadas, e acabam também tendo esses processos todos de multiplicação celular e também células, como é que eu vou dizer? Células deficientes ou células já que estão sob o efeito desse RNA do vírus, entendeu? Elas agem desordenadamente, né? Então. Exatamente, elas causam uma confusão muito grande, porque assim, dentro do núcleo humano, né, da célula humana, nós temos dois ácidos nucleicos, que é o RNA e o DNA, certo? Então, o que acontece? Esse RNA do vírus acaba se misturando com o material genético da célula humana, por exemplo, né, no caso que a gente está falando aqui da célula humana, e acaba causando como a gente viu que as células têm funções, né, acaba causando distúrbios nas funções dessa célula, entendeu? E aí, aos poucos, essa célula vai se reproduzir, né, ela vai se dividir com a meiose, mitose, a gente vai ver depois os processos de divisão celular, e acabam também, além de produzir indivíduos, né, células doentes, vamos dizer assim, da sua função secretora, quando algumas têm, né, acabam secretando também o próprio RNA do vírus, entendeu? Sim, filtro é o mal. Não ouvi. Estou dizendo assim, o vírus, ele chega de uma forma tão devastadora que tipo assim, parece ser coisa mínima, né? Falando assim, só que ele infecta tão rapidamente, é uma coisa que chega somente para fazer o mal. Desorganizar tudo e fazer o que está fazendo hoje. Exatamente. Se eu não me engano aí, eu estava ouvindo uma reportagem que tem uma proteína S, né, que é proteína spike, que eles estavam produzindo, né, tipo como fosse uma vacina que estimulava a produção dessa proteína, e essa proteína, ela inibia a ação do coronavírus. Mas aí eu não sei se está em estudo ou se já está aprovado, né? Então, aí finalmente aí para poder nos livrar desse mal. Muito pouco tempo, professor. Concordo. Tudo que vocês pensam eu também penso. Vamos para frente, né? Não ouvi, não entendi. Como é? É muito pouco tempo, entendeu? Para ter sido realizado esses estudos e ter realmente saído uma vacina eficaz. Mas, Vanessa, ao mesmo tempo que nós temos pouco tempo em relação a outras vacinas, certo? Nós temos também uma tecnologia muito avançada com relação a tempos passados. Você está me entendendo? Então, uma coisa acaba sendo proporcional à outra. Aí o pessoal fala assim, mas a vacina da varíola demorou 100 anos para ser produzida, a vacina não sei o que. Mas que tecnologia eles usaram, né? Que tecnologia eles usaram? É diferente hoje de uma tecnologia que nós temos, que a gente vê até o microscópio eletrônico, que vê até dentro da alma, não, né? Porque dentro da alma só Deus. Mas, enfim, que percebe minúcias enfim, estruturas atômicas, né? Mas vai dar certo, se Deus quiser, a gente vai sair em breve dessa, e nos encontraremos pessoalmente. Vamos para frente, né? Então, nós temos essa função, né? A principal função da membrana plasmática é dar forma à célula e também proteger a célula, né? Vamos dizer assim, de algum processo, né, de transporte entre membranas, tá? Nós temos o citoplasma, certo? O citoplasma, ou o hialoplasma, em muitas literaturas de vocês, ou citosol também é conhecido assim, certo? É uma substância colóide, né?
ela nem é um gel e também não é água, ela está no meio dos dois, vamos dizer assim, tá? E ela é o constituinte mais abundante da célula, porque é nesse ambiente, né, citosol, que são mergulhadas as organelas citoplasmáticas, né? Como os ribossomos, o Ei, retículo... professor, com licença. Pois não. Eu vou sair da sala, que eu quase não estou escutando, aí eu assisto o vídeo, vai gravar na aula. Isso, exatamente. Pois, quando for mais tarde, eu olho o vídeo, viu? Porque não estou escutando direito. Tá bom, então, querida. Pois, boa noite, Então, viu? boa noite, amada. Então, vamos lá. Então, assim, no citoplasma, né? No citoplasma, ele tem uma substância que lá estão mergulhadas as organelas citoplasmáticas, né? Como ribossomos, retículo endoplasmático, liso, rugoso, complexo de Golgi, lisossomos, ribossomos, etc. Tá? Então, lá é onde funciona a coisa. É como se o muro da nossa casa, né, as paredes da nossa casa fossem a membrana plasmática, tá? Vamos imaginar aqui o quarto de vocês, né? Imaginar aqui um quarto de vocês. As paredes dos quartos de vocês é a membrana plasmática, tá? O ambiente interno é o citoplasma, e cada uma das coisas que tem no quarto de vocês, cama, guarda-roupa, cadeira, sei lá, mesa, tapete, cada uma dessas coisas fossem uma organela citoplasmática, ou seja, cada uma dessas coisas tem uma função própria, né, dentro do quarto de vocês, e exerce uma função também para que haja um desenvolvimento, né, e que haja uma funcionabilidade dentro da célula. Ok? Tá ok, gente? Aí, ficou claro? Ok, professor. Ok. Então, vamos lá. Eu queria parar por aqui por hoje, certo? Nós temos ainda 3 minutos até o fim da nossa aula, mas eu queria dar um break por aqui, para a gente não esticar tanto no conteúdo, até porque senão eu vou quebrar um conteúdo que eu queria dá-lo de uma forma sem quebra, sem interrupção. Então, eu falar de membrana plasmática e de citoplasma, por enquanto, para mim, eu estou plenamente satisfeito. Tá bom?